palavra. E mais uma vez, dentro do seu testemunho, eu fui novamente acossado, eu fui novamente incitado por aquilo que eu vi acerca da existência dos milagres na atual realidade, no atual contexto em que vivemos. E aquilo, de uma certa forma, ainda me perturba quando eu me deparo com afirmativas de pessoas que se reúnem, quando eu me deparo com afirmativa de pessoas que vão à igreja, quando eu me deparo de pessoas que costumeiramente vão aos cultos e ainda afirma de pé, de convicção, que não existe mais a atuação de Deus na atual realidade. Não existe mais possibilidade de milagre. E nesta noite, quem ouviu o testemunho, quem pode apalpar as radiografias, quem pode ler os encaminhamentos do médico, o atestado, o diagnóstico da sua situação, da irmã Rosângela, até mesmo quando ela diz que na sua boca já saía gosto de sangue, você pode constatar que o Espírito de Deus, de forma violenta, e por esta razão, nós vamos entender o que aconteceu na casa ali de Lid, na casa de Lid, naquela reunião, e você vai entender, neste momento você vai compreender quando alguém está precisando, quando alguém se sente desesperado, precisando de uma ajuda, não espera que o culto siga o seu curso normal, talvez a sua rotina, quebra mesmo a liturgia, quebra o protocolo e vai dizer: me ajudem, porque olha para essa igreja e percebe que essa igreja invoca um Deus que pode, invoca um Deus que tem sentimentos, invoca um Deus que criou os céus e a terra. E quando ela foi ali, ninguém sabia, pelo menos eu não sabia o que ela estava passando, a sua perturbação, mas eu acredito que o Deus que sabe todas as coisas estava operando naquela reunião e estava fazendo desmanche aquilo que foi dito numa reunião, aquilo que o médico tinha diagnosticado, aquilo que foi colocado como hereditário. No nome do Senhor e na presença do Senhor foi quebrada toda a maldição, e por esta razão eu afirmo e digo de boca cheia que eu acredito no Deus que ainda faz milagre, eu acredito no Deus que ainda cura, eu acredito no Deus que faz as coisas acontecerem, e não é por nossa bondade, não é por nossa justiça, mas é pelo seu poder. E esse Deus olha para a igreja, percebe que a igreja tem falhas, percebe que a igreja é composta de homens e mulheres, muitas vezes tendenciosas a oscilar, acredita hoje, desconfia amanhã, e hoje chora amanhã, está sadio hoje, adoece amanhã, mas mesmo assim Deus, na sua infinita bondade e na sua soberania, resolve fazer como quer, na hora que quer e com a pessoa que quer. Que você creia ou não creia, que você acredita ou não acredite, que você goste ou não goste, que você propague que isso é invenção, que isto é mentira, Deus não está nem aí para a tua incredulidade. Uma coisa é verdadeira: quem não dá glória a Deus, quem não reconhece o Senhor como o Deus que pode, o Deus que intervém, o Deus que mexe, o destino dessas pessoas é morrerem comido de bicho da sua incredulidade. Então, a palavra é o seguinte: há coisas impossíveis para Deus. É esta palavra que eu ia falar, que eu quero falar nesta noite. Há coisas impossíveis para Deus. Deus, o nosso Senhor, operou no passado? Operou. Em que época? Alguém disse: foi só na época dos discípulos. Ele operou na dispensação do Pai, do Deus Criador. Desde mesmo da formação do mundo, Deus vem operando. Deus nunca deixou de operar. Sabe o que foi que Jesus disse? Meu Pai trabalha até agora e eu também vou trabalhar. Deus não cansou. Deus não ficou agora tirando férias. Ele não está estressado, não está estafado. O meu Deus é um Deus que opera e resolve operar grandemente. Então a Bíblia conta a história de Abraão. Você conhece de pai salteado. Mas o que me chama a atenção, o que me impressiona é que Deus agora resolve ir à casa de Abraão, à tenda de Abraão. E eu me pergunto: mas por quê? Em situações outras, normalmente Deus enviava um anjo. Em uma situação outra, Deus mandava um anjo. Mas no caso de Abraão aqui foram 3 anjos. 3 anjos foram à presença de Abraão. Será que existia uma dificuldade? Será que o tema era, na verdade, de difícil compreensão? Foram 3 anjos chegaram ali, e a Bíblia vai dizer que ao
12 horas. Quando a Bíblia diz, quando o sol é mais quente na sua intensidade, diz a Bíblia que talvez Abraão, vivendo numa região quente, levanta os seus olhos à porta da tenda, esperando a brisa que vem, o vento que sopra, e quando ele levanta os olhos, ele enxerga 3 homens na frente da tenda. Talvez assim como você e eu e os nossos pais antigamente, normalmente na frente da sua casa tinha um pé de algaroba, um pé de cajarana, tinha um pé de tamarindo, eu não sei, eu só sei que existia carvalhos na frente da tenda de Abraão, e diz a Bíblia que aqueles 3 homens vão chegando e vai saudar Abraão, e Abraão chega para ele e diz: olha, meu senhor, fique aqui na casa do teu servo, fale comigo, porque eu vou lavar os seus pés, eu vou buscar água, eu sei que vocês estão com fome, não almoçaram ainda, mas o que Deus haveria de fazer, Abraão não sabia. Deus haveria de chocar a casa de Abraão, Deus haveria de mexer agora com a sua fé, e com a fé e com o coração de Sara, queridos. Então, quando eu olho para o texto, eu vejo que a palavra vai falar, agora estão lá, almoçando, quando é quebrado o silêncio, quando alguém resolve entrar no assunto. Eu me pergunto por que de imediato o anjo não falou para Abraão: o que vimos fazer aqui foi que Deus mandou dizer que a tua mulher chegou a hora de dar à luz o herdeiro. Não, houve todo um processo. Eu me pergunto por que Deus mandou 3 anjos, e eu não estou aqui preocupado, nem tampouco vou ocupar mais o meu tempo me questionando porque ele mandou, porque ele não podia mandar só um, mas estavam lá os 3 anjos. E você vai perceber que quando eles estavam sentados debaixo daquele pé de árvore, comendo, se alimentando, diz a Bíblia no capítulo de número 18, alguém diz o seguinte: ei, eu quero perguntar uma coisa, Abraão, aonde está tua esposa? Onde está a irmã Sara? Bendito seja o nome do Senhor. E eu quero perguntar nesta noite, se porventura Deus fosse a sua casa, ia perguntar: onde está você? A tua fé, como está a tua crença, como está a tua convicção, como está o teu coração? Deus quer saber onde está você. Desde o princípio, a primeira pergunta da Bíblia foi: Adão, aonde tu estás? No capítulo 3, de número versículo 10, Deus pergunta: Adão. Deus chega na casa de Adão, Adão não está em casa, ele procura na sala. Diz que a Bíblia Sagrada fala que que Eva também não estava em casa, e Deus vai perguntando: Adão, 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 onde tu estás? E a Bíblia vai dizer que Deus chega na faxina, Deus chega no muro. Quando se encontra Adão está escondido. A tendência do homem muitas vezes é estar escondidos nas suas desculpas, nos seus preconceitos. Eu me revisto de autoridade para dizer que não acredito nas ordens do pastor. Eu me revisto do direito de dizer que não acredito na oração da igreja. Eu sinto a liberdade de dizer que não acredito nesse negócio de cura e milagre. Mas uma coisa é verdadeira: o meu Deus, quando resolve operar, e chegou na casa de Abraão para fazer uma coisa extremamente espetacular, uma coisa gloriosa, uma coisa forte, Deus haveria de dar agora aquele casal de ancião, de velhinhos. Eu não sei se 75 anos e 65 anos no caso de Sara. Alguns dizem que Sara tinha 89 anos. Imagina só, com 89 anos, o anjo agora vai perguntar: aonde está Sara? Bendito seja o nome do Senhor. Deus pergunta nesta noite: aonde você está? Qual o nível da tua fé? Você crê em quê? Em que é que você acredita? Você vai à igreja, mas você é um crente comum, um crente natural, que só enxerga as crises e as dificuldades. Talvez a semelhança de Isaías, você vai à igreja, ao chegar na igreja, você vai orar: Senhor, e agora? O rei Urias morreu, o que vai ser da gente? Mas quando você vai e Deus resolve operar na sua vida, Ele provoca uma lavagem, Ele provoca um impacto tão fulminante que a casca da incredulidade, a casca do desânimo, da incerteza, vai dando lugar a um novo agir poderoso do Espírito Santo de Deus. Ele vai trabalhando na sua vida, de forma que você vai acreditando. E a Bíblia diz que quando Isaías olha, ele percebe uma linda e gloriosa visão. Ele vê a glória celestial, ele vê o templo, ele vê o limiar do templo, e assentado num trono, ele enxerga a grandeza do seu Deus. Ele percebe
além de ver Deus, ele percebe os serafins voando com 6 asas, 2 cobriam os rostos, 2 cobriam os pés, e com 2 voava. E diz a Bíblia que na boca dos serafins se podia ouvir um cântico que dizia: Santo, 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 Santo. Por esta razão eu entendo que a igreja é convocada a se apresentar de noite, de dia, de madrugada, de manhã, de tarde, ao meu dia, dizendo: Santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, e a Tua glória enche toda a terra. Aleluia. Sara, onde está Sara, Abraão? Você não percebe a intensidade da pergunta? Porventura os anjos não viram Sara fazendo a refeição, fazendo aquele pão? Vira. Mas a pergunta é outra: como está você? Como está a tua fé? Porventura a coisa impossível para Deus? Porventura a coisa impossível para Deus? Louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 10, eu acredito que um puxou o assunto e o outro completou. Eram 3. Um pergunta por Sara, e no versículo 10 o outro diz: disse um deles, significa dizer que foi o outro. Abraão, certamente eu voltarei aqui, aleluia, depois de 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Oh, glória a Deus. Que maravilha. Oh, que maravilha. Lidando com coisas impossíveis. Como estamos lidando com coisas impossíveis? Será que a tua fé é suficientemente capaz de resistir um diagnóstico que atesta que você está com câncer? Será que a tua fé é suficiente para resistir quando alguém diz que o seu filho não tem mais jeito? Será que a tua fé é suficientemente capaz de resistir quando alguém diz que todos os seus bens foram penhorados? Será que você é capaz de resistir quando alguém disser que o teu casamento não tem mais jeito, que o teu caso não tem mais jeito? Olha, eu sei que existe muitos que terminam as suas histórias de formas trágicas, de formas doentes, muitas vezes agressivas, mergulhando no alcoolismo, outros nas drogas, outros atentam contra a sua própria vida. Mas eu acredito que o servo de Deus, o filho de Deus, que acredita no Senhor, vai aprender a viver, a conviver com essas dificuldades, porque vai colocar diante do Pai e vai esperar que Deus faça o milagre. Eu acredito, como eu disse na noite de ontem, que o meu Deus que cura febre é o meu Deus que cura câncer. O meu Deus que cura febre e que curou febre é o meu Deus que curou o caroço da garganta da nossa irmã. O meu Deus que cura febre é o meu Deus que curou uma situação de uma dor numa mulher lá na cidade, na comunidade de São Lourenço, quando estava doente, sem condição de se mover, estava enferma, não podia trabalhar. Depois da oração foi curada automaticamente, e quando foi curada não se contentava, não sabia dizer o que tinha acontecido, chorando, falando e cantando e dizendo o que Deus tinha feito. E para confirmar